Olá, seja bem-vindo. Nós estamos falando nas quartas transformadoras sobre 7 chaves para o sucesso familiar. Você que tem acompanhado essas últimas quartas-feiras, você ouviu eu falar sobre empatia, você ouviu eu falar sobre resiliência, você ouviu eu falar sobre o tema vencendo a superficialidade, ouviu também sobre o amor e a reciprocidade. E a semana passada nós falamos sobre prioridades. E hoje nós vamos pensar juntos sobre humildade. Qual é a base da nossa mensagem? Qual é a base da nossa reflexão? O texto de Lucas, capítulo 10, do versículo 25 ao 37, que relata lá a história do bom samaritano. Será que ao ler esse texto você consegue ver essa característica na vida desse homem? Será que você consegue identificar essa característica de humildade na vida do bom samaritano? Eu consegui ver isso. Deus me mostrou essa característica lendo esse texto, nesse personagem bíblico, nessa parábola, nesse texto tão fantástico que nos ensina tantas coisas tão práticas para a nossa vida. E a humildade é uma questão prática, é uma questão que tem a ver conosco. Ou a gente tem ela, ou não tem. Não tem como a gente inventar, não tem como a gente ficar justificando. Ou a gente é humilde, ou nós não somos humildes. Então, ou eu sou humilde, ou eu sou orgulhoso. Ou eu sou humilde, ou eu sou soberbo. Então, eu não posso ser as duas coisas. Eu preciso ser uma coisa, eu preciso ter uma identidade. E quando a gente olha para a vida desse samaritano, a gente vê que ele tem uma identidade, E a identidade dele revela que ele era uma pessoa extremamente humilde, não era uma pessoa orgulhosa, não era uma pessoa soberba, porque pessoas orgulhosas e soberbas pensam em si mesma, Elas não estão nem aí para as outras pessoas, elas só pensam nelas, elas só pensam naquilo que as favorece, Elas não estão dispostas a favorecer outros, mas sim em ser favorecidas. Então hoje eu quero pensar com você sobre humildade. O texto de 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 5 ao 6, a Bíblia diz lá: porque Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes Ele dá graça. Preste atenção, se você tivesse que fazer uma escolha em estar do lado de uma pessoa soberba e ao lado de uma pessoa humilde, qual você escolheria? Com certeza você faria a mesma escolha que Deus faz, Deus não está do lado do soberbo, Deus está do lado daquele que é humilde. E a Bíblia diz que Ele dá graça aos humildes, Então eu quero dizer para você que o caminho da soberba e o caminho do orgulho não é um caminho abençoador, não é um caminho que agrada o coração de Deus, não é um caminho que abençoa pessoas, não é um caminho que abençoa a família, não é um caminho que abençoa a esposa, que abençoa o marido, que abençoa os filhos, que traz, na verdade, graça para o seu lar, Na verdade, quando um lar tem um coração, de um homem, de uma mulher ou de um filho soberbo ou orgulhoso, esse lar ele está como que criando um céu de bronze, fechando, na verdade, os céus da sua casa, para que a graça de Deus chegue em qualquer outro lugar, mas não chegue ali. Por quê? Porque em um lar que reina a soberba e que reina o orgulho, tem as indiferenças, tem as disputas, tem as discórdias, as brigas, as contendas, um espírito de maledicência, de maldade reinando ali, e Deus ele se opõe a isso. Deus ele não se agrada com essas coisas. Então o que Deus quer imprimir em nós é a humildade do caráter de Jesus Cristo. E quando a gente olha para esse samaritano, a gente vê que ele tem no seu caráter, imprimido a humildade. A humildade que não faz pensar em si, mas que pensa no outro, que pensa no próximo. Se você está dentro de uma casa e você é alguém que só pensa em você,
tudo tem que ser voltado para você, as coisas têm que acontecer tudo do teu jeito, do seu modo, né? As escolhas têm que te favorecer. Deixa eu dizer uma coisa para você, você está criando uma divisão dentro da sua casa, você está criando uma desordem dentro da sua casa, você está mostrando, na verdade, para os outros que ali estão, que você é uma pessoa egoísta, que você é uma pessoa soberba, e às vezes você está criticando sua mulher, está criticando seu marido, está criticando seus filhos, está criticando seus pais, mas na realidade, a pessoa que precisa ser mudada, a pessoa que precisa ser transformada é você, né? Então abra mão desse caminho da soberba, abra mão desse caminho do orgulho, que faz você pensar só em você e esquecer das outras pessoas. Eu me lembro quando eu era criança, meu pai comprava uma garrafa de tubaína e às vezes chegava e colocava na mesa, e colocava um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né? E sobrava às vezes um tanto na garrafa, e ele escolhia um filho para poder ficar com aquele resto da garrafa. E todo mundo queria aquela sobra do refrigerante da garrafa. E quando era moleque, egoísta, sabe o que a gente fazia? A gente tomava o Guaraná no bico e às vezes voltava um pouquinho o Guaraná para a garrafa, para que os demais, né, não pedissem o conteúdo que estava ali dentro. Sabe por quê? Porque eu estava pensando em mim. Aqueles que também repetiram esse comportamento na mesa e faziam isso, pensavam em si, porque não queria repartir o que tinha dentro daquela garrafa, o conteúdo daquela garrafa com outras pessoas. E quando nós somos soberbos e orgulhosos, nós não dividimos conteúdo, nós não dividimos recurso, nós não dividimos tempo, nós não dividimos boas ações com as outras pessoas, porque nós estamos pensando só em nós, tá? Mateus capítulo 5, versículo 3, o Senhor diz lá assim: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Já está declarado aqui, de quem que é o reino dos céus? Daqueles que têm um espírito humilde, daqueles que alcançaram essa identidade no seu caráter, né? Na sua alma, no seu espírito, no seu coração. Isso está imprimido na vida dela. Daquele que não vive para si, mas daquele que vive para o reino. Daquele que não vive só para ele, mas daquele que vive para outras pessoas, tá? A Cora Coralina, ela disse uma frase bastante interessante que você talvez já tenha ouvido. Ela diz assim que, olha, o saber a gente aprende com os mestres, a gente aprende com os livros, né? Mas a sabedoria se aprende com a vida e se aprende com as pessoas humildes. E é verdade isso. Quando eu olho para a vida desse samaritano, esse samaritano com a vida dele, né? Ele nos ensina sobre humildade. A sabedoria desse samaritano nos ensina o que é humildade. E pensando nisso, eu quero falar com você rapidamente, mas rapidamente, sobre 3 coisas que estão ligadas à humildade. Primeira delas, que está ligada à humildade, a motivação correta e o coração aberto, né, para servir as pessoas. Ah, pastor, então o senhor está dizendo que o humilde é aquele que serve? Sim. A motivação correta e o coração aberto para servir estão ligados à humildade. Veja que esse samaritano, ele abre o coração. Ele tem uma motivação correta para servir aquele homem que estava à beira da estrada. E qual é a motivação que não é correta? É aquela a qual você serve para ser visto, para ser reconhecido, para ser aplaudido, para que as pessoas batam nas suas costas, né? Tem um monte de gente fazendo coisas boas aí, até boas intenções, mas por trás das boas intenções, às vezes uma resposta errada. Sabe aquele camarada que vai ofertar uma cesta básica para alguém, levar uma cesta básica para alguém? Não precisa tirar foto e colocar no Facebook, não precisa fazer isso. Nós aqui estamos desde o mês de março do ano passado entregando cesta básica para dezenas de famílias em necessidades. E até hoje você nunca viu uma foto nossa postada no Facebook entregando cesta básica para ninguém. A gente não precisa fazer isso. Nós precisamos ter uma motivação correta, um coração aberto para servir as pessoas. Sabe por quê?
Porque servir as pessoas com a motivação correta quer dizer que você está sendo humilde. Quer dizer que existe um caráter humilde em você. Quer dizer que existe por trás disso uma atitude humilde em você. Você está preservando o outro. Você está preservando, na verdade, o bom testemunho. Você está honrando o nome de Cristo. As suas boas obras estão exaltando o nome de Cristo lá, para aquela família, para aquela pessoa que está passando necessidade. A gente não precisa ficar colocando a boca no trombone, não. Às vezes, quando a igreja aparece em uma ação social, uma entrega de uma coisa que outra, é às vezes que nós somos até obrigados a isso, porque nós não gostamos disso aqui. Nós gostamos de ajudar. A primeira igreja batista em Votuporanga, ela tem o coração aberto, a motivação certa para ajudar as pessoas, e a gente não quer sair em foto, a gente não quer sair em vídeo, mas às vezes uma ação ou outra exige que a gente apareça. Mas nós não gostamos disso. O que a gente gosta mesmo é de ajudar as pessoas, tá? Então essa é a primeira coisa que a gente aprende, que está ligada à humildade. Motivação correta. Eu preciso fazer, mas eu não tenho que ter a motivação de ser reconhecido por aquilo que eu faço. Seja um abençoador dentro da tua casa. Abençoe a sua esposa, abençoe o seu marido, abençoe os seus filhos. Você que é marido, ajuda a sua esposa dentro de casa. E para que esse negócio que quando você vai lavar uma louça dentro de casa, tua esposa tem que se ajoelhar aos seus pés e dizer, obrigado porque você lavou uma louça. Para que esse negócio quando você vai varrer uma casa, a sua esposa tem que sair gritando, obrigado, obrigado, obrigado. É companheirismo, é cooperação, é um pelo outro ali ajudando. Você como filho, ajuda sua mãe dentro de casa, deixando suas coisas em ordens. Sabe? Ajuda, e para que esse negócio que quando você faz alguma coisa, tua mãe tem que sair te aplaudindo, batendo palma, dizendo para você, como você é bom. Para com isso. A Bíblia diz assim, ninguém elogia a si mesmo. Se houver elogios, que venham dos outros. Então, para que esse negócio de ficar se elogiando pelas coisas que você faz, eu sou bom, olha, você viu o que eu fiz, Então, para com isso. Se algum elogio tem que sair da boca das pessoas, deixa que isso aconteça naturalmente, não cobre as pessoas disso, tá bom? Uma outra coisa que está ligado aí à humildade, a sabedoria está ligada à humildade, porque ninguém se torna sábio se não for humilde. Pastor, tem base? Tem, Romanos 12,16, não sejam sábios aos seus próprios olhos. Então, a sabedoria está ligada à humildade, porque ninguém se torna sábio se não for humilde. Aí eu pergunto para você, se você tivesse que julgar uma cena e dizer assim, esse foi humilde e esse aqui foi soberbo e orgulhoso. Olha só, todos ali passando no mesmo lugar, o sacerdote e o levita, que ia para o templo, cuidar das coisas do templo, tinha lá seus compromissos, suas responsabilidades, tinha lá seu compromisso com a religião. Mas tinha ali um samaritano que tinha também seus compromissos, sua viagem, suas responsabilidades. Mas ele decide parar tudo, ele decide parar de pensar em si, ele decide parar de pensar nos seus compromissos para pensar naquele homem caído à beira da estrada. Se você tivesse que julgar essa cena, você diria quem é humilde ou quem é, na verdade, o soberbo e orgulhoso. O soberbo e orgulhoso é aquele que às vezes está totalmente voltado para as suas questões, para os seus compromissos, para a sua agenda, para as suas responsabilidades, e não existe espaço na sua agenda para as pessoas. Talvez eu esteja sendo esse pastor, talvez você esteja sendo esse crente soberbo e orgulhoso, em que a gente está tão preocupado com as coisas do tempo, tão preocupado com as questões da religião, e nós estamos esquecendo do real propósito da nossa missão aqui na terra, que é pessoas. Jesus não morreu por causa de cadeira, Jesus não morreu por causa de parede, Jesus não morreu por causa da ornamentação do templo, Jesus não morreu por causa do som de última geração da igreja, Jesus não morreu porque se o seu templo é pequeno, médio ou faraônico, grande, não, Jesus morreu para dar a sua vida ali por pessoas, pela humanidade, para que a humanidade fosse salva. Então, quero dizer para você que a mesma atitude que aquele samaritano teve, de abrir o coração, com a motivação certa para servir as pessoas, deve ser a minha atitude e a sua dentro de nossas casas.
Quando a gente quer realmente demonstrar, dentro da nossa casa ou fora da nossa casa, sabedoria, a gente precisa ter esse caráter de humildade imprimido em nós. Porque ninguém se torna sábio se não for humilde. Ninguém. Às vezes você precisa descer. Às vezes você precisa se humilhar, às vezes você precisa se rebaixar, às vezes você precisa parar de ter razão. Não é só uma questão de querer ser feliz, não. É uma questão de parar de querer ter razão em tudo, sabe? De querer ser a primeira e a última palavra, a primeira e a última resposta. Nós precisamos encontrar um equilíbrio nos nossos relacionamentos dentro de casa. Às vezes é momento de falar, às vezes é momento de ouvir, às vezes é momento de abraçar, às vezes é momento de ser enérgico, mais firme, mas a gente precisa entender que há momento para todas as coisas, tá bom? Então, quando seu marido estiver falando, você não fala, você ouve. Quando sua mulher estiver falando, você não fala, você ouve. Quando seus pais estiverem falando, filhos, vocês não falam, vocês ouvem. Então, cada um precisa entender, tá? O seu papel dentro desse fantástico e extraordinário projeto que é relacionamento que Deus deixou para nós como homens. A última coisa que eu aprendo aqui sobre a humildade é que o crescimento está ligado à humildade. Você não vê pessoas soberbas e orgulhosas crescendo, mas retrocedendo. Prosseguir, avançar, prosperar, avançar. Regredir, voltar atrás, estaca zero, tornar-se pior do que era. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Quando a gente olha para esse tema, humildade, eu percebo que o crescimento está ligado à humildade. Veja o que Paulo disse à igreja de Corinto, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Sabe o que traz desordem e que impede, na verdade, um lar de ser próspero e abençoador? São as atitudes de menino, as atitudes soberbas e orgulhosas de menino. Sabe? Aquele relacionamento que ainda não aprendeu a ceder, aquele relacionamento que ainda está brigando por causa de uma pasta de dente. Sabe, uma pasta de dente que o marido deixou aberta, que o filho deixou aberta, às vezes um chinelo fora do lugar, às vezes um lar que está brigando por coisinhas pequenas, esquecendo de tratar as coisas maiores. Então, nós precisamos parar de ter atitude de meninos, a gente precisa entender que o crescimento está ligado à humildade. Se nós não estamos crescendo na maturidade, se nós não estamos crescendo nos nossos hábitos, nas nossas escolhas, nas nossas atitudes, se nós não estamos crescendo nas nossas decisões, se nós não estamos crescendo na fé, é porque nós ainda somos meninos. Se nós estamos brigando, se nós estamos mordendo, dilacerando, ferindo, machucando um ao outro, é porque ainda nós somos meninos, orgulhosos, soberbos. Deus não te chamou para estar dentro da tua casa para ferir sua mulher, para ferir seu marido, para ferir seus filhos, para ferir os seus pais. Deus te colocou aí como um bálsamo, como colocou aquele samaritano na vida daquele homem caído à beira da estrada. Deus quer imprimir em você um caráter humilde. Deus quer imprimir crescimento na sua vida. Deus quer fazer com que você cresça, com que você saia dessa cadeira, se levante dessa cadeira de orgulho, de soberba e se coloque numa posição de humildade. Reconheça seus erros, reconheça seus pecados, reconheça suas falhas, reconheça a sua dureza de coração, reconheça o peso das suas palavras, das suas atitudes, das suas escolhas. Às vezes você é alguém que elogia tanto as pessoas de fora, mas não consegue elogiar ninguém dentro da sua casa. Nunca elogia seu pai, nunca elogia sua mãe, nunca elogia seus filhos, nunca elogia sua esposa, nunca elogia o seu marido e sai por aí elogiando todo mundo, mas esquece de elogiar a sua casa. Lembre-se que nós precisamos usar as chaves certas para o sucesso familiar, para o sucesso da nossa casa, desse projeto extraordinário que é a nossa família. Então, vamos crescer, vamos parar de ter atitudes de menino, vamos começar, sabe, a
a pensar diferente, a raciocinar diferente, a falar diferente, a ter atitudes diferentes. Vamos deixar para trás as coisas de menino e vamos começar a mudar. Ah, pastor, quem tem que mudar é minha esposa. Não, quem tem que mudar é você. Ah, pastor, quem tem que mudar é meu marido. Não, minha irmã, quem tem que mudar é você. Ah, pastor, quem tem que mudar é os meus pais. Não é não, filho rebelde. Quem tem que mudar é você. É você que precisa mudar, que fica aí desafiando a autoridade do seu pai e da sua mãe. É preciso que haja mudança de postura, de hábitos, de comportamentos, de escolhas e atitudes dentro de casa para que a sua família seja uma família abençoada e próspera. Nós não podemos quebrar princípio, porque quando nós quebramos princípios, nós ficamos desprotegidos. Nós precisamos nos colocar na prática do princípio, precisamos honrar a Deus dentro das nossas casas, precisamos honrar um ao outro dentro das nossas casas, e a única forma de fazer isso é alcançar um coração humilde, é alcançar, na verdade, um caráter humilde, é alcançar uma atitude humilde, que faz com que a gente pense no outro e pare de pensar um pouco em nós. Querido, eu quero que essa palavra abençoe a sua vida, eu quero que essa palavra abençoe a sua casa, eu quero que essa palavra norteie suas escolhas e as suas atitudes daqui e as suas decisões daqui para frente. Seja um homem mais humilde, seja uma mulher mais humilde, seja um filho mais humilde. Vamos buscar ser mais humildes, vamos buscar crescer e pararmos de ser soberbos, e pararmos de ser orgulhosos, e pararmos de ter atitudes de menino. Que Deus abençoe você, querido, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe a sua família e que essa característica do samaritano, que também era uma característica de Jesus, né? Que essa característica seja sua, seja minha, seja nossa, e que Deus do céu consiga ver isso em nossas vidas e que a nossa família consiga ver isso nas nossas vidas e que as pessoas consigam ver isso em nós, tá bom? Um beijo no teu coração, compartilhe essa mensagem com outras pessoas, compartilhe essa mensagem com a sua família, com seus amigos, faça com que ela chegue no máximo aí de lares possível, para que a palavra de Deus possa abençoar pessoas, tá bom? Um beijo no teu coração, vocês são preciosos, obrigado por me ouvir.